Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, no livro do profeta Fujão. Jonas capítulo 1, versículo 1. O tema da mensagem hoje é incoerência religiosa. Amém? Existe uma incoerência na nossa religião. Acho que em toda religião. E a gente precisa reparar isso o tempo inteiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, vamos ler até o versículo 4. Fica com a Bíblia aberta porque nós vamos passear nos capítulos do livro de Jonas. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ver quem está ninja na Bíblia. É um livro ruim de achar, né? Jonas, capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. Está aqui no telão também para quem está sem Bíblia. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez com que o mar, uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Amém? Até aí, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos a Ti o nosso coração. Uma vez mais, Senhor, fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo, para tratar o nosso coração, nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos. Fala comigo, Jesus. Eu recebo a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Bom, para falar sobre incoerência religiosa, nada mais, nada menos do que esse personagem chamado Jonas, e que era profeta, mas a sua índole, o seu caráter diante da missão era muito duvidoso. Eu digo que esse cara não era convertido. E digo também que existe muitos em nosso meio que pensam que são convertidos e não são convertidos. Às vezes a gente pensa que está crente e não está. E aí tem um encontro com a glória de Deus e descobre que não era convertido. Por exemplo, Isaías. Isaías no capítulo 1, no 2, no 3, no 4, no 5, esse cara está profetizando. Ele está profetizando as nações. Quando chega no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele disse, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele começou a reconhecer uma coisa, ele disse, eu sou um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e vou morrer agora, porque os meus olhos viram o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Só que capítulos anteriores ele estava profetizando. Até que nós temos um encontro de fato com a glória de Deus. Nós percebemos que não somos tudo aquilo que pensamos que somos. O nosso problema é que a gente se contenta
somente com o didático da religião. Nós nos contentamos apenas com as regras religiosas, às vezes com o conteúdo da fé, que é muito importante, mas nós precisamos mais do que conteúdo, nós precisamos de manifestações da fé. Precisamos viver a verdade. Precisamos cumprir essa verdade em nós. Nós somos hipócritas, irmãos. Todo mundo tem que matar a hipocrisia. Todo mundo precisa enxergar isso. Ninguém está livre disso. Eu também tenho as minhas hipocrisias. E se a gente não for sensível, olhar para dentro da gente e reconhecer isso, a gente não melhora, a gente não vai para frente. Ninguém melhora se não reconhecer o que precisa ser melhorado. Sabe qual que é o problema de Laodiceia? Que ela pensa que é rica, ela pensa que não lhe falta nada, ela pensa que é abastada, ela pensa que está vivendo o melhor de Deus e ela não está. O problema de alguém que pensa que é que ele nunca muda. Agora, quando você sabe que não é, você pode fazer alguma coisa para ser, entende? Você sabe que não tem, você pode fazer alguma coisa para ter. Você sabe que está ruim, você pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, a realidade é uma coisa importante para nós. Eu disse aqui numa outra ministração que o diabo é que ilude. A ilusão é do diabo e a desilusão é de Deus. Porque quando Deus vem e desmascara a nossa ilusão, porque às vezes nós temos a ilusão de que somos bons, temos a ilusão de que somos os caras, que estamos fazendo a coisa certa, temos essa convicção, e isso nos rouba. Se você olhar para todos os discípulos de Jesus, lá na mesa, na última ceia, quando Jesus disse assim: um de vocês é o traidor. O que aconteceu naquele dia? Cara, todo mundo bateu no peito e disse assim, não foi só Pedro não, foi todo mundo. Bateu, jamais, Senhor. Pedro foi o mais hipócrita, né? Porque ele disse assim, eu estou contigo até a morte. E ele ainda disse assim, ainda que todo mundo aqui te negue. Eu, jamais. Em outras palavras, eu sou melhor que essa cambada toda aqui, viu, Jesus? Eu sou melhor que eles tudo aqui, porque se eles te negar, eu jamais. Olha que hipócrita, mano. Só que tinha um cara ali na ceia que ele não era hipócrita. Ele não era nem culpado, porque não era ele o traidor. Mas ele se viu na hipótese. Ele disse para Jesus assim, o nome dele é João, o apóstolo do amor. Ele disse, Senhor, seria eu? Será se sou eu o traidor? Diz para mim. Tipo assim, eu mesmo não sei. Porque eu não posso dizer que eu sou bom. Então, Senhor, sou eu o traidor? Eu não posso dizer que eu sou perfeito, que eu não sou. Sou eu esse traidor? E Jesus disse assim, olhou para esse cara, mano, e viu o diferencial nele. Você entende? Todo mundo traiu Jesus. Só esse cara não traiu Jesus. João foi o único que não fugiu. João foi o único que não se escondeu, que não negou Jesus. João foi o único que acompanhou a prisão de Jesus, que foi acompanhando todo o processo até a crucificação. Ele esteve debaixo da cruz. Ele foi o único que assistiu à crucificação de Jesus. Porque ele foi o único que também se viu na hipótese de ser ele o traidor. Porque ele não era hipócrita. Quando você pensa que é alguma coisa que você não é, se prepare, porque você vai escorregar na casca de banana. Você vai errar, meu irmão, você vai cair. Por isso Paulo dizia assim,
Eu não quero que vocês pensem de mim mais do que em mim pode ser visto através de um relacionamento diário. E ele dizia assim, eu poderia me gloriar nas coisas, nas excelências das revelações, mas eu não faço isso. Eu prefiro que vocês conheçam de mim pessoalmente através de um relacionamento real. Em outras palavras, não gosto de ficar falando de mim, não. Nem das minhas qualidades. Entende? Esse cara aqui, irmãos, o Jonas, é o pior crente que eu já vi na Bíblia. Só que tem um problema. Ele é um reflexo de todo mundo aqui. De todos nós. Para você entender, primeiro eu vou colocar aqui o período histórico que aconteceu a história. Ele foi narrado em 2 Reis, capítulo 14, capítulo 15. Jonas viveu durante o reinado de Jeroboão II. E nesse tempo, a Assíria exercia o poderio sobre todo o Oriente Médio, era a maior potência da época. E era uma nação cruel, que tinham práticas desumanas com as pessoas. E Jonas era o típico judeu que nunca entendia como seria possível que Deus viesse a amar pessoas como os assírios. Um povo cruel. Pelo contrário, Jonas esperava que Deus se voltasse contra aquele povo e destruísse aquele povo. Irmãos, a cidade de Nínive era a capital da Síria. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, a capital da Síria. E quando Deus mandou Jonas àquela cidade, a Bíblia diz que ele se recusou, nós lemos o texto. E por que ele se recusou? Por causa do ódio que ele sentia pelos assírios. Jonas é uma pessoa preconceituosa. E no seu livro mostra a resistência desse profeta no propósito de Deus de evangelizar a raça mais cruel do mundo na época. Ele se recusa a ir para lá. Irmãos, foram os preconceitos de Jonas que levaram ele a fugir da missão que Deus havia ordenado. Jonas era preconceituoso. Os seus preconceitos eram preconceitos políticos, porque os ninivitas eram inimigos do seu povo. Os seus preconceitos eram raciais, porque os ninivitas eram gentios e não pertenciam à raça judaica. Os seus preconceitos eram religiosos, porque era um povo perverso, era um povo mau, era um povo grosseiro, e ele achava que esse povo nunca deveria ser perdoado por Deus. A minha pergunta é, quantas pessoas em nosso meio não são como Jonas? Quantas vezes, amados, os nossos preconceitos nos impedem de sermos úteis para Deus? Quantas vezes os nossos preconceitos sufocaram o amor que nós deveríamos sentir pelas pessoas? O preconceito aniquila a compaixão, ela cega a nossa visão, ela seca as fontes, inclusive da nossa espiritualidade. Ela empobrece a nossa mensagem. Não somos bons pregadores quando somos preconceituosos. Sabe, nós temos muita coisa semelhante a Jonas. Podemos nos ver nele, nos seus preconceitos. Porque temos preconceitos contra aqueles que pensam diferentes de nós. E isso você não pode negar. Jonas é uma figura intrigante na Bíblia. Ele assiste uma cidade inteira se converter e ao invés dele se alegrar, porque a cidade está se convertendo, a Bíblia diz que ele fica irritado, gente. E mais do que irritado, a Bíblia diz que ele ficou deprimido ao ponto de desejar a própria morte.
Quantos de nós agimos dessa forma? Exatamente como Jonas agiu, por causa do nosso preconceito. O que ele decide fazer? Fugir. Veio a palavra do Senhor a Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama. E aí o que ele faz? A Bíblia diz que ele foge. Quando Deus dá essa ordem, irmãos, Jonas não tem a mínima vontade de ir naquela cidade. Sabe por quê? Porque Jonas conhecia muito bem a Nínive e a odiava. E também Jonas conhecia Deus. E Jonas sabia de uma coisa, que quando Deus quer executar juízo, ele vem e executa. Mas quando Deus manda dar recado, quando Deus manda um mensageiro, quando Deus envia um profeta, significa que ele está dando uma oportunidade. Irmão, Deus sempre envia um profeta para dar oportunidade. Se Deus não vai dar oportunidade de arrependimento, ele não manda profeta, ele executa juízo. Então, Jonas sabia que a mensagem seria uma oportunidade. E ele sabe que Deus é misericordioso, que Deus é grande em benignidade, e que com certeza daria uma oportunidade para Nínive novamente se converter a Deus. Olha aqui, capítulo 4, versículo 2. Então orou o Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor Deus é compassivo, é misericordioso, é longânimo, é grande em benignidade, e o Senhor se arrepende do mal. Olha aqui, o cara reconhece na maior cara lavada: eu fugi porque eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo lá, por isso que eu saí fora. Então eu fugi para evitar isso. Versículo 3, então se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E olha que interessante, mano, o cara calculou tudo isso. Porque se nós vamos observar que Nínive, segundo o mapa bíblico, a geografia bíblica, Nínive ficava o oposto de Tarsis. Ele estava fugindo para o outro lado, irmão. Segundo a história, a geografia bíblica, para ele sair de um lugar para o outro, de Nínive para Tarsis, ele ia demorar uma viagem de 1 ano. Imagina, 12 meses viajando para um lugar tão longe. Ele queria ficar tão longe da missão, tamanho era o ódio dele, que ele falou: vou para um lugar bem longe. Por isso que os seus projetos foram bem arquitetados. Só que sempre que você tenta fugir do mandato de Deus, irmãos, você entra numa fria, meu irmão. Nunca fuja de Deus, cara. Não vale a pena. Não faça isso. Não tente ganhar de Deus, você nunca vai ganhar de Deus. Versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O cara estava dentro do navio, já em fuga, e Deus falou: E Deus levanta uma tempestade para corrigir o profeta, fujão. Às vezes as tempestades na nossa vida, ela tem o sinônimo de correção, porque em algum lugar você está fugindo de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Deus, essa tempestade, será se você não está desobedecendo, fugindo, negando, negligenciando? Os marinheiros que estavam ali, conhecendo o mar, pessoas experimentadas, eles sabiam que aquela situação era perigosa, os caras ficaram assustados. E esses marinheiros eram pagões, e o que eles fizeram? Eles começaram a clamar aos seus deuses. E o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Jonas estava dormindo no barco, enquanto o barco estava quase indo a pique. E aqui a gente tem uma lição, sabia?
Porque no processo de fuga de Deus, nós corremos o risco de nos tornarmos mais incrédulos, menos cristãos do que os pagãos. De repente, os pagãos começaram a clamar. E o cara que era, né, que era crente, que conhecia o Deus verdadeiro, o único homem no navio que podia fazer uma oração de verdade a um Deus que existe, um Deus verdadeiro, estava dormindo. E não poucas vezes, os incrédulos que não conhecem a Deus manifestam mais respeito à fé em Deus do que muitos cristãos. É ou não é? Nos versos 6 e 10, nós percebemos que os marinheiros pagãos, eles têm noção da gravidade. E eles prestam atenção em Jonas. E peraí, aquele cara está dormindo. Coisa estranha. Olha só, Jonas 1,6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Quem está dormindo? Levanta-te, clama a teu Deus. Talvez ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? Qual é o povo que você pertence? E ele lhe disse: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Versículo 10, o que fizeste? Pois sabiam os homens que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Os marinheiros sabiam que além de um fenômeno natural, havia algo maior ali, alguma coisa, né? Isso não está normal. Então eles começaram a lançar sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Ele foi denunciado. Descobriram que aquele homem de Deus era o culpado da desgraça. E esse homem de Deus estava traindo maldição para todo mundo. E nós precisamos aprender essa lição aqui também. As pessoas que desobedecem a Deus não criam problema só para si, sabia? Elas também criam problema para todo mundo que está perto dela. E infelizmente coloca outras pessoas em suas enrascadas. O homem de Deus em fuga, ele leva problema por onde ele passa. Mas algo precisa ser feito. E aí eles perguntam, versículo 11, o que faremos? O que faremos para que o mar se acalme? E a resposta de Jonas foi: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Irmão, Jonas assume a culpa. Ele reconhece que ele é a causa da tragédia. Só que antes, olha só que interessante, antes dos marinheiros jogarem Jonas no mar, a Bíblia diz que os marinheiros pagãos fizeram uma segunda oração. Só que agora eles não oram para os deuses pagãos deles. Ele ora para o Deus de Jonas. Eles oram para o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Israel. E enquanto eles oram, o Jonas continua de boca fechada, sem oração, seco. Que a primeira coisa que acontece na queda espiritual é zero de oração. Então ele não consegue nem orar nesse momento tribuloso. Versículo 15. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Foi jogar o cara na água, acabou a tempestade. Jonas é lançado no mar, mas Deus não desiste do Jonas.
E ele ordenou um grande peixe, versículo 17 do capítulo 2. Um grande peixe para que engolisse Jonas. Cara, esse cara foi para o ventre de um peixe. E lá esse cara começou a refletir. Ele começou a pensar, cara, Deus quer me dar uma chance. Porque não é possível, eu caí no mar. Era para ter morrido na tempestade. Era para ter me afogado. Eu vim parar no ventre de um peixe. Ele foi parar num lugar escuro. Um lugar que ninguém nunca jamais encontraria o seu corpo. Mas embora confuso e teimoso, a Bíblia diz que Jonas era um homem temente a Deus. E ele faz a única coisa que se pode fazer no momento de angústia. Tipo assim, o cara teve que parar na barriga de um peixe para orar. Está entendendo? Ele teve que ir parar no abismo das águas para, de repente, começar a orar e abrir o coração para Deus. Aí o capítulo 2, a oração no ventre do peixe. Versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao seu Deus. Estava demorando para orar, é ou não é? E no ventre do grande peixe, ele começa a recuperar um pouco da saúde espiritual. Versículo 2 diz, na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, às vezes tem que vir angústia para você ir para Deus, irmão, está entendendo? Que está tudo bem, você não ora. Aí Deus permite um ventre de um peixe, Deus permite uma tempestade para você ir entrar em angústia e clamar. Jonas começa a entender que a angústia era uma expressão do amor de Deus na vida dele. Que a tragédia, ela tinha a mão de Deus. Que aquilo que estava acontecendo era Deus fazendo acontecer. Versículo 7 do capítulo 2. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Demorou, né? Eu me lembrei do Senhor. Quando ele estava para morrer, ele volta os seus olhos ao Senhor. Que coisa. Tem gente que tem que chegar no fio da espada para acontecer isso. Mas eu posso te dizer que a oração é a única e suficiente resposta de que a espiritualidade continua viva. Se não tem oração, não tem mais espiritualidade, não tem mais sensibilidade. Nesse aspecto, nós nos parecemos com Jonas também. Sabe por quê, irmãos? Pois quase sempre nós deixamos para orar, sempre quando a coisa está ruim. É ou não é? O cara procura o psicólogo, mas não procura oração. O cara procura todo mundo, procura o conselho do pastor, o conselho do vizinho, o conselho da outra, o conselho do profeta, o conselho do guru, o conselho... Todo mundo, quando ele se vê, fala, agora eu vou orar. A oração é a última. Deveria ser a primeira arma. Posso ouvir um aleluia aí, irmão? Olha que interessante, a oração dele foi ouvida. E ele era um crente fraco, hein, irmão? E a sua oração foi ouvida. Versículo 8, a Bíblia diz que a oração foi ouvida. E é bom saber que Deus nos ouve, apesar das nossas fraquezas. É bom saber que Deus nos ouve, apesar das nossas incoerências. É bom saber que Deus nos ouve, apesar das nossas desobediências. Deus nos ouve. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, que vomitou Jonas na terra. Irmãos, o capítulo 2 termina com mais uma ação soberana de Deus. Deus ordenando o peixe a colocar o cara na terra de novo, para dar outra chance para ele ir lá e cumprir o propósito. Aí nós entramos no capítulo 3. Aí, irmão, a gente pensa, pô, esse cara está convertido agora, está crente. Depois de toda experiência, né, irmão? De uma tempestade,
de um ventre do peixe? Que livramento! Pô, o peixe vomitou na praia. Rapaz, eu teria saído desse ventre mais crente. Mas olha esse Jonas. O cara saiu do ventre tipo um marrudo ainda. Eu vou lá cumprir a ordem de Deus. E aí no versículo 1 do capítulo 3, veio a palavra do Senhor pela segunda vez para Jonas. Qual que era a palavra do Senhor pela segunda vez? Vai à grande cidade de Nínive e vai lá e faz o que eu te mandei da primeira e você não foi. E pela segunda vez, Deus comissionou o profeta a pregar aos ninivitas. Uma nova oportunidade foi dada para Jonas. Versículo 2, dispõe-te e vai à grande cidade. A ordem não mudou, a ordem é a mesma da primeira. E nisso aprendemos que Deus não muda, escute, Deus não muda a sua vontade pelo fato de nós não gostarmos da vontade dEle. Então aprenda a gostar da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E é melhor que a sua. Se você não gosta da vontade de Deus, vou dizer, você é cego, pobre, nu. Nós temos a impressão que Jonas só pregou aos ninivitas, enviado pela segunda vez, porque não teve outra opção, não teve outro jeito. Irmãos, a Bíblia diz no versículo 3, do capítulo 3, que Nínive se demorava 3 dias para percorrer toda a cidade de Nínive. E sabe por que nós sabemos que ele pregou com má vontade? Que ele foi com má vontade? Porque o versículo 4 diz que ele caminhou apenas o caminho de um dia. Ou seja, ele não andou a cidade inteira, ele não evangelizou a cidade toda. Ele fez só um caminho assim, tipo, e voltou e falou, pronto, já era. Fiz minha parte, Deus. Não me cobre de mais nada. Ele não completou a caminhada. Ele demonstrou má vontade na sua proclamação. Olha a mensagem dele, irmão, versículo 4. Olha a pregação dele. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele estava pregando o seguinte, daqui 40 dias, Deus vai destruir. É a mensagem dele. 40 dias é uma expressão de juízo, sabia? Que nos lembra ao dilúvio, lá de Gênesis 7,17. Jonas e os seus preconceitos de odiar os ninivitas, ele desejava na sua mensagem que verdadeiramente o que acontecesse com aquele povo era a destruição. O que ele queria era que Nínive fosse subvertida. Então ele proclama uma pregação de ódio. Ele estava obedecendo à ordem de Deus, mas ele não tinha compaixão na mensagem. Ele pregou uma mensagem de juízo sem lágrimas nos olhos. A gente prega juízo de Deus também. A gente prega a correção de Deus também. Mas, irmãos, nós temos que pregar com compaixão, com lágrimas nos olhos. Sabe por que Jeremias era destacado como profeta do juízo? E era um profeta da correção, o profeta que mais corrigia era Jeremias, irmão. Ele foi odiado pelo próprio povo, porque a pregação dele, a mensagem dele, a profecia dele era contra o próprio povo. Só que esse mesmo Jeremias era um cara que chorava, e a Bíblia diz que os seus olhos, as suas lágrimas eram como rios, porque ele chorava dia e noite pelo seu povo. Olha a diferença. Só que Jonas não, Jonas queria a desgraça daquele povo. Jeremias
Jeremias queria a conversão, o arrependimento daquele povo. E ele chorava porque o povo não arrependia. E que mensagem precária. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não havia unção, não havia vibração na mensagem, não havia óleo da graça, não havia unção do Espírito Santo, havia apenas um tom de condenação, porque era o que ele queria. Mas algo extraordinário acontece. O povo se converte com a pregação dele sem unção mesmo. E olha que interessante, eu acredito, que telefone sem fio, ele não percorreu os 3 dias, mas quem recebeu ali onde ele estava, passou para o outro, que passou para o outro, que alcançou toda Nínive. E toda Nínive começou a se converter. Aleluia. Causou um impacto na cidade. E assim, irmão, surpreendentemente, Nínive, a cidade que era importante para Deus, porque até os mais vil pecadores, o pior dos criminosos são importantes para Deus. Eu quero que você grave muito bem isso. Não há ninguém sem valor para Deus. Deus ama todo ser humano. Deus quer salvar todo ser humano, independente da maldade cometida por este ser humano. Existe uma coisa chamada falta de conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E o que Deus quer é realmente salvar o homem, convencê-lo do seu caminho do pecado, para que ele possa se transformar em uma nova pessoa, em um novo ser. Por isso Deus ama a todos e ninguém é descartável. Aleluia! Nós vemos a soberania de Deus, porque mesmo quando os nossos planos, que são limitados, eles às vezes falham, mas os planos de Deus não falham, os planos de Deus são infalíveis, Ele cumpre a sua palavra, não há nada que possa impedir o que Deus quer. O que Deus quer fazer, Ele faz, e pronto. Ninguém pode deter a mão de Deus. Agora vamos comigo para o capítulo 4. O cara profetizou, beleza, o povo se arrepende, e aí ele começa a se preocupar. Ai, a minha palavra não vai se cumprir. O que eu profetizei não vai acontecer. Ai, ele começa a ficar preocupado. Versículo 1 do capítulo 4. Com isso o quê? Com arrependimento do povo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ao invés de se alegrar, ele teve um desgosto, porque a pregação dele deu certo, porque as pessoas se converteram. Irmãos, quando ele soube que a sentença que ele anunciou não se cumpriria, esse cara entra em depressão, irmão. Depressão. Ele ficou depressivo, porque o mal que ele esperava que acontecesse, aquelas pessoas não ia acontecer. Os preconceitos de Jonas estavam tão impregnados no seu coração que ele deu lugar ao ponto de ficar depressivo. Versículo 3. Melhor me é morrer do que viver. Olha só o que ele está dizendo. Ó Deus, você não vai matar o povo, não? Eu quero é morrer. Se o Senhor não matar o povo, eu quero morrer. Melhor é morrer do que ver o Senhor perdoar esse povo. Esse cara tinha esperança ainda que Deus fizesse mal àquele povo. E ele armou uma barraca e ficou ali, no cume, para ver a cidade ser destruída. Versículo 5. A Bíblia diz que ele queria ver o que ia acontecer. E ficou ali. Tão duro que era o coração de Jonas, que ele ainda tinha esperança.
que aquela profecia se cumprisse. Aí, para dar uma lição no profeta, Deus fez nascer uma boboreira para fazer sombra para Jonas. Jonas estava ali sentado no sol escaldante, daí Deus falou, vou dar uma lição nesse cara. Aí Deus faz uma boboreira. No mesmo dia ela nasce, cresce e faz sombra. Poder de Deus, né, irmão? Aí o cara senta debaixo da sombra e relaxa. E essa planta se torna para ele um tesouro. Jonas faz da boboreira um tesouro do seu coração. Aí no dia seguinte, Deus manda um verme ferir a planta, para que a planta morresse. Está lá no versículo 7. Porque aquela planta dava conforto a Jonas. E Deus fez ela murchar, deixando Jonas novamente exposto ao sol. Versículo de número 9. Olha o que diz. O que deixou Jonas irado novamente. Olha o versículo 10. Ele vai falar com Deus no versículo 10. E ele diz o quê? Senhor, tenha compaixão da planta, Senhor. Oh! Irmão, que insensatez é essa? O cara amava mais a planta do que as pessoas. Amava mais as coisas do que as pessoas. Na verdade, quem ama coisas, ama a si mesmo. Porque esse discurso aí, tem compaixão da planta, é hipócrita. A planta fazia sombra para ele. A sombra dava conforto para ele. Tem compaixão é de mim. Isso aqui é verdade. Tem compaixão de mim, Senhor, que a planta faz sombra para mim. Mas não, tem compaixão da planta. Hipócrita. Mentiroso. Ser humano, irmão, é assim. É insensato. Aí ele conseguia chorar e se sensibilizar por causa da planta, mas nutria ódio pelas pessoas. Jonas é um retrato de muita gente hoje. Qual que é a sua boboreira, irmão? A sua boboreira, sabe, que faz sombra para você, que dá conforto para você? Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser os móveis. Tudo que te dá conforto. Tudo que estabelece descanso, lazer, pode ser a sua boboreira. Sabe o que nós devemos nos lembrar? Que se nós colocarmos os nossos corações nessas coisas que são secundárias, são coisas secundárias, nós não devemos esperar mais do que o que aconteceu com Jonas. Uma alegria que dura pouco. Uma alegria passageira. Aí o cara diz, melhor me é morrer do que viver. E eu vou dizer, aqui eu tenho que concordar com ele. Porque é melhor morrer se quer viver num nível de mesquinharia. É melhor morrer mesmo. Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem e o ladrão não pode roubar. E se você for a fundo nesse texto, você vai ver que ajuntar tesouro é amar o próximo, é fazer o bem ao outro. E aí então você acumula tesouro no céu. Nós precisamos colocar o nosso coração em coisas que são imperecíveis, coisas que são eternas, como disse Pedro em 1 Pedro 1,18, dizendo, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, como ouro, como coisas que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver. Maneira vazia, o que é uma maneira vazia de viver? É viver em função de coisas. É muito vazio você acordar cedo todo dia para ir trabalhar só para comprar coisas. É vazio. É cansativo. Por isso que quem tem dinheiro sempre quer ter mais. Por isso que toda a riqueza de muita gente que tem muito dinheiro e não tem Deus, muitas vezes é o sufoco, é o que sufoca, é o que o mata, é o que o leva a uma depressão ainda maior. Por quê?
porque não traz estabilidade, são perecíveis. As riquezas imperecíveis, as riquezas eternas, são pessoas. Versículo 11, olha o que Deus diz para Jonas. Cara, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Ele diz para Deus o seguinte, tem compaixão da boboreira. Aí Deus responde, não hei eu de ter compaixão da grande cidade? Deus é lindo, né, irmão? Olha o que ele faz para ensinar o cara. O cara clama pela boboreira e Deus diz assim, eu estou clamando é pelo povo. E esse cara aprendeu, irmãos. Aprendeu que Deus tem compaixão de pecadores. Por isso que ele o comissionou a pregar a Nínive. O recado final está dizendo para ele, volte a amar as pessoas. Não, o evangelho vai mais adiante, ele diz, ame o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o teu inimigo. Faça o bem a quem te fez o mal. Bendizei aquele que vos maldiz. Não coloque os seus preconceitos acima da salvação. Volte a amar as pessoas, mesmo aquelas que te perseguem, mesmo aquelas que não são como você, crente. Irmãos, eu nasci num berço cristão, eu vi muito crente hipócrita, crente que não olha para a cara do vizinho, porque ele é crente, o vizinho não. Crente que não vai na família, não vai em festa de família, porque o familiar não é crente, o que eu vou fazer lá? Na roda dos escarnecedores. Porque está escrito, não se assentará na roda dos escarnecedores, então não se junta. E aí o cara é tão hipócrita que se vê mais santo que o outro, mais merecedor do que o outro. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, ser cristão não te faz melhor. Não te faz melhor, mas te faz mais responsável. Significa que você tem responsabilidade com aquele que não é. Você tem que amar o que não é. Você tem que abraçar o que não é. Você tem que tocar o que não é. Você tem que ser luz para quem está em trevas. Não vestir sua capinha de crente e virar as costas e dizer, meu grupo é o grupo dos santificados. Eu não aguento mais esse tipo de evangelho, de aparência. Sabe, irmão? Que olha para a aparência das pessoas e julgam as pessoas. A gente prega sobre princípios e valores, mas tem muita gente que olha mais, sabe? Se o cara tem uma tatuagem. Não estou defendendo tatuagem, não faço, não fiz. E nem vou fazer. Mas tem coisa que a gente está demonizando. Por falta de sensibilidade, eu prefiro pregar contra a mentira, contra o mau caratismo. Eu prefiro pregar contra o adultério, contra o engano, contra a prostituição, contra a idolatria do seu coração. Eu prefiro pregar contra as maledicências do homem. Eu prefiro pregar contra a natureza caída do ser humano, e não contra se o cara usa terno e gravata, se o cabelo dele é de um jeito ou de outro. Deus não está olhando isso, irmão. Deus está olhando para o coração do homem. É claro que às vezes a roupa denuncia o coração, mas esse coração às vezes só precisa ser amado, ser tocado, para ser convertido. E se nós julgarmos as pessoas, nós vamos jogar elas para longe de Jesus. Se nós a tratarmos com indiferença, com ódio, com divisão, nós vamos jogar elas para longe de Jesus. É assim.
Você não precisa dizer nada para as pessoas como elas devem ser. Você precisa amá-las. Você precisa se comportar como um cristão, como Jesus se comportaria, porque cristão é fazer o que Cristo faria. A palavra cristão significa pequenos cristos. Se você for como Jesus, você vai sentar com prostituta, vai amar, e a prostituta vai deixar de ser prostituta, porque vai ver o amor em você. Você vai sentar com um cobrador de impostos, como Jesus, que enganava as pessoas e tirava o dinheiro das pessoas, e esse cara que enganava, que roubava dinheiro dos outros, vai dizer assim: eu vou restituir todo mundo que eu roubei, porque eu sentei com um cara honesto, que não precisou dizer nada, nem apontar o dedo na minha cara e contar os meus erros, ele só precisou olhar nos meus olhos e me amar, e me tocar, para que eu pudesse ser constrangido a mudar o comportamento, a mudar o caminho. Na minha geração, eu vi muitos jovens que saíram da casa de Deus, não suportaram a pressão religiosa, se desviaram dos caminhos de Deus. Não vamos viver em hipocrisia religiosa, por favor, gente. Desperta tu que dormes, levanta e resplandece. Cristo o esclarecerá. Abraça o que é importante. Dá valor ao que de fato tem valor. Não perde tempo com coisinhas sem sentidos, com conversações que não levam a lugar nenhum. Vai no alvo, irmão, vai no alvo. Corre a corrida. Eu vou encerrar essa mensagem. Sabe o que nós aprendemos aqui em Jonas? Primeiro, nós aprendemos com a história desse cara que Deus é soberano. E Deus sempre vai realizar a vontade dele e ponto. Segunda coisa que nós aprendemos, que é impossível nós tentarmos fugir de Deus. Não dá para fugir. Você que está fugindo há muito tempo, Deus está te pegando. Deus está te pegando. 3, nós aprendemos que os preconceitos nos tornam pessoas sem amor, nos tornam pessoas incrédulas no amor, nos tornam religiosos. 4, quando nós estamos em desobediência, nós nos tornamos maldição. Você pisa, dá errado, você põe a mão, vai dar ruim. Sempre vai ter uma tempestade te seguindo por onde você estiver. Está entendendo, amado? 5, nós aprendemos que quando amamos as coisas secundárias da vida, nós nos tornamos pessoas mesquinhas, sem alegria, murmuradores. 6, o caminho da desobediência sempre vai te colocar em uma situação ruim. Saiba disso. Melhor é obedecer do que sacrificar, porque a desobediência vai fazer você sacrificar. 7, nós aprendemos que Deus é imensamente apaixonado por pecadores. Deus ama pessoas. Deus ama o ser humano. Isso é indiscutível. O homem é o tesouro de Deus, irmãos. O ser humano é o maior tesouro de Deus. E isso nós aprendemos aqui e agora. Por isso, perdoe. Deus ama essa pessoa que você odeia. Te liberte. Se livre desse peso. Saia desse lugar. Você sabia que se você não perdoa, você vai para o inferno? Eu não estou julgando não, é a Bíblia. Se não perdoardes as ofensas que os homens vos fizer, o Pai também não vos perdoará.
Se você não perdoa, você vai para o inferno. Sabe por quê? A cruz, o sacrifício expiatório de Jesus me perdoou. Pagou a minha dívida. Eu sou pecador. Eu nasci em pecado. A cédula de dívida que era contra mim e contra você foi riscada e cravada na cruz. E agora Deus exige que você perdoe qualquer pessoa que passar pelo seu caminho, porque Deus perdoou você. E se você não perdoa a pessoa, o perdão de Deus para você se torna inválido. A cruz fica invalidada para você, camarada. Aí tem gente que está 10 anos dentro da igreja e não perdoa. Carrega ódio, rancor no coração. Tem pessoa que, se tem alguém que você não pode ver na tua frente, que você tem que mudar o caminho, que você não pode cruzar com essa pessoa. Irmão, você não é crente, você não conhece a Deus, você está no inferno, cara. Corre para Deus para ir para o céu. Volta para Jesus. Amém? Você recebe essa palavra?